Bom dia, irmãos, amigos, familiares, seguidores. A todos um dia abençoado, um dia de paz, um dia de harmonia. Eu tenho visto a cada dia, não sei se fundada a cada dia, mas a cada dia percebo um nome diferente de denominação dita como evangélica. Diante de todas as análises que eu tenho feito, resolvi fazer uma pergunta. A Igreja de Cristo é uma unidade ou uma comunidade? Bom, vamos ver alguns detalhes apenas, né? Unidade é uma qualidade arbitrária que se toma por termo de comparação entre grandezas da mesma espécie. Exemplo, número 1, princípio da numeração, ou seja, princípio do que é um ou único. Comunidade, qualidade do que é comum. Comunhão, sociedade, agremiação religiosa, social ou civil. Grupo, agremiados. Diante disso, nos cabe a pergunta inicial: a igreja é uma unidade ou uma comunidade? Defendo e continuarei a defender que a igreja evangélica visível é constituída de duas nações distintas. Uma vive dentro da outra, quer dizer, uma vive dentro da comunidade. E o que é uma comunidade neste caso? Esta igreja distinta que vive dentro desta comunidade, em sua unidade tem como princípio único o unigênito Filho de Deus, o Pai. Ele, o unigênito Filho, é o primogênito de toda a criação. O que constitui uma comunidade? Então vamos lá. Na comunidade eu tenho vários pensamentos, várias religiões, vários segmentos políticos, várias ideologias, várias filosofias e assim por diante. Ainda que tudo isso seja oriundo de costumes familiares ou comunitários, pensamentos ou ideologias, vivem momentos de igualdade, não de unidade, e momentos de desigualdade, porque de fato não há unidade absoluta em torno de um segmento. Vejamos, por exemplo, quando uma comunidade ou grupo aparentemente homogêneo, faz um protesto, discute em torno deste ou daquele segmento, várias divergências, várias opiniões e ações diferenciadas existem entre aqueles que estão discutindo, protestando ou reivindicando algo. Portanto, se convencionou chamar várias denominações religiosas, exceto algumas, de evangélicos, de crentes. Contudo, podem viver em comunhão, mas em sua totalidade não é uma unidade. Cada uma das denominações, cada uma delas, optou por sua própria doutrina, dogmas, costumes e sistemas de governo. Porém, sem atentar para a absoluta verdade soberana de Deus e descrita na Bíblia. Usar textos, versículos, para defender uma doutrina, seja qual for, descontextualizada do todo da palavra, é simplesmente uma perversão da verdade. Algumas denominações, até pouco tempo,
proibiam certas vestes para as mulheres, bem como maquiagem. Era um pecado, isso era coisa de Satanás, afirmavam eles. No entanto, abriram mão para poderem angariar adeptos. Para ganharem adeptos, passaram a pregar o evangelho que agrada o eu, que agrada essa carne, massageia o ego, e tudo isso faz em nome do amor de Deus. Uma coisa eles esqueceram, desde o princípio de suas fundações: a grande verdade do juízo final, a plena e perfeita justiça de Deus. Com isso, eles pregam a tolerância doutrinária. Deus é amor. Porque alguns dizem que o Espírito Santo de Deus fala a cada um de uma maneira. Será verdade isso? Ou cada um interpreta aquilo que agrada da sua maneira? Quando Jesus prometeu, o Espírito, ou enviar o Espírito, o chamou de o Espírito da Verdade. Está lá em João 16:13. Este Espírito da Verdade não é volúvel. É ele quem guia o homem a toda a verdade. Ele não age na mentira, na deturpação da palavra, não perverte a sã doutrina de Deus. Ele não atualiza a palavra de Deus de acordo com a evolução das coisas do mundo. Porque esta nunca passará, Cristo afirmou. Está lá em Mateus 13:31. Foi na sua palavra que Deus estabeleceu as doutrinas para que os seus vivam de acordo com elas. Portanto, não há unidade mesmo entre as denominações. Pode haver comunhão. Isso quando é possível. Porque há muitos extremistas que defendem seus dogmas pessoais, seus costumes, por vezes até com violência e julgamento. A unidade do corpo de Cristo, onde todos os salvos são membros dele, por haverem passado pelo novo nascimento. A unidade é o corpo de Cristo. O novo nascimento é operado por Deus, pelo Espírito de Deus. Está lá em João 1:13. Em todas as denominações ou igrejas locais, comumente chamadas de evangélicos, pode haver comunhão, mas a unidade é o corpo de Cristo e este é invisível. Se observarmos atentamente Efésios 4:11-13, veremos que não são todos os pregadores da Bíblia que pregam a verdade, especialmente se compararmos com 2 Timóteo 3. Os que pregam a verdade foram dotados por Cristo para pregarem a verdade aos membros do corpo, a fim de que todos sejam sadios ou sejam aperfeiçoados na estatura de varão espiritual, e assim a edificação do corpo de Cristo. Pregar também as verdades de Deus, a começar pela sua justiça, a fim de que o pecador tome consciência de ser pecador e se arrependa. Isso deverá ser feito até o dia que todos serão à medida da estatura da perfeita varonilidade ou plenitude de Cristo. O que certamente acontecerá na volta de Cristo. No dia da volta de Cristo, os salvos que já morreram na carne estarão com Cristo nos ares. E o restante dos membros do corpo de Cristo, que ainda estiverem sobre a face da terra, serão arrebatados, e todos unidos serão perfeitos com Cristo, e viverão eternamente perfeitos em um novo céu e uma nova terra. A pergunta inicial é: a Igreja de Cristo é uma unidade ou uma comunidade? Assim é definido por Cristo. Cristo definiu joio e trigo. Joio, falsidade. Trigo, unidade, verdade. Portanto, a Igreja de Cristo, verdadeira e invisível, é uma
unidade. Porém, a Igreja Visível, com todas as suas denominações, com todos os seus ritos, governos, ideologias evangélicas, costumes, dogmas, é uma comunidade. Eu pergunto, como viver dentro da Igreja Visível? Lá em Romanos 8,13, nós temos uma coisa muito importante. Diz lá, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Muito fácil mesmo. É só cumprir o mandamento maior que é o amor. A ordem de Jesus sobre o amor é, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas do próprio eu. Marcos 12:30. Amar o próximo como a si mesmo. Marcos 12:31. Amar os perseguidores e os inimigos. Mateus 5:43-48. Amar todos os momentos de nossas vidas, sejam eles bons ou adversos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são membros do corpo de Cristo. Está lá em Romanos 8:28. Portanto, deve-se estar atento a tudo que se ouve, como sendo pregação das verdades bíblicas, porque há muitas sutilezas que parecem verdade. Lobos devoradores vestidos de ovelhas. Muitos embrólios para enganar. Lembre-se que a Bíblia nos adverte em não aceitar toda a palavra que ouvirmos, mas examinarmos se elas vêm de Deus. Caso contrário, fora desse exame, aceitando uma sutileza, nos tornaremos cúmplices da mentira. Está lá em 2 João 7-11. Aí vem a pergunta final agora. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você faz isso? Responda para você mesmo. Você gosta de ouvir o que te agrada, mas é maléfico para o espírito? Ou gosta de ouvir a verdade, ainda que seja doída? Responda para você mesmo. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.